minhas amigas, meus amigos, queridos irmãos, é sempre uma alegria a gente poder, todos os sábados, estar aqui, porque, na verdade, somos nós que mais recebemos quando entramos em contato com os desafios de cada um, com as buscas de cada um. O tema de hoje dá abertura a um mês que tem a cor do sol, exatamente para a gente poder perceber que nós precisamos estar em contato com a luz, exatamente para a gente perceber que a gente precisa inevitavelmente entrar em contato com Deus e se alimentar de Deus. O que falta a muitos de nós, devido a esse nosso olhar ainda carregado de matéria, o que falta a muitos de nós é cultivar essa percepção de Deus em nosso dia a dia, em nosso cotidiano. Eu me lembro de uma frase da irmã Rosária, nossa orientadora espiritual, quando ela nos disse assim: se algum dia tudo te falte, que te sobre Deus. Eu vou repetir para a gente tentar perceber a força dessa frase. Se algum dia tudo te falte, que te sobre Deus. O tudo te falte está muito relacionado com o sentido e significado que nós atribuímos às coisas em nosso derredor. Qual é o significado que você tem atribuído a um pai, a uma mãe, a um irmão, a um amigo? Qual o significado que você tem atribuído às suas posses materiais? Qual é o sentido que você tem projetado na sua realidade em derredor? A outra pergunta: se você tentasse esvaziar isso de significado, o que sobraria? O que ficaria? Se eu pensar no meu filho, será que o meu filho pode ser reduzido ao seu corpo físico? Será que ele pode ser reduzido ao seu gestual, ao seu abraço, à sua rotina? Meu filho é só isso? A minha relação com o meu filho, ela está limitada especificamente a esse processo de operacionalização cotidiana, fruto das escolhas dele e minhas. Eu não posso imaginar que o meu sentimento possa estar projetado num caixão. Eu não posso imaginar que o meu sentimento possa ser abrigado pelo pó da terra. Eu não posso. Meu sentimento é muito maior do que isso. Quando eu atribuo afetividade às pessoas que estão convivendo conosco, eu não estou me comunicando com os seus corpos físicos. Eu não estou me comunicando com a sua matéria. Na verdade, eu estou me comunicando com a sua alma. Porque se o meu sentimento estiver radicado, dependente, condicionado, aprisionado momentaneamente àquele corpo físico e àquela aparência que o próprio tempo me mostra, que cresce, que se desgasta, que envelhece, que adoece, eu não estarei produzindo dentro de mim um sentimento verdadeiro de significado espiritual que tem. Porque o amor, quando é amor, ele é superior às injunções da matéria, ele vai além dessa mutabilidade, porque a única coisa perene que pode existir no universo é o sentimento de amor verdadeiro, que a gente nutre pelas pessoas, que a gente nutre por uma causa, que a gente nutre por Deus.
O sentimento de amor, portanto, em sua natureza e em sua substância, em sua essencialidade, é eterno, é dotado de eternidade, é dotado de imortalidade, de modo que eu não posso, diante do processo da morte, enxergar o meu filho tão somente na dimensão da transitoriedade, porque isso é apequená-lo. Isso sim é assassiná-lo, mesmo que você acredite na imortalidade da alma. Se você imaginar o the end, o fim dele naquele momento, você simplesmente está assassinando o seu filho. Eu vi quando o garoto escreveu para a mãe: minha mãe, teu amor tem que ser maior do que a tua dor. Eu achei essa frase poderosa. Eu nunca pensei nessa frase. Ele trouxe a frase através de mim. Eu aprendi com essa frase, porque o médium aprende com as cartas dos familiares, e nunca é mais o mesmo depois de uma carta, porque existe um ensino. E eu achei tão poderoso aquilo, e eu fiquei pensando, de fato, o amor tem que ser maior do que a dor. A saudade é enorme, mas ainda o amor tem que ser maior do que a saudade. Pensando na força do sentimento, pensando na força e na perenidade dessa substância, dessa essência invisível, porque nós não mensuramos, nós não tocamos. Você não vai na esquina comprar 1 quilo de amor, você não vai ali na mercearia: ei, me dê aí 50 quilos de alegria para ver se a vida melhora. Não é negociável, não é mensurável, não é quantificável. É algo que escapa de nós, atravessa a nossa existência, atravessa o fenômeno que somos nós próprios, de modo que a gente precisa pensar sobre o que realmente nutre a nossa vida, o nosso cotidiano. Qual é o propósito existencial da gente estar aqui? Tem muita gente que diz assim: eu não achei o sentido da minha existência. Eu pergunto: é algo para se buscar? É algo para se procurar? Eu não sei qual é o propósito do meu viver. Eu pergunto: é algo para efetivamente se saber? Eu não encontrei a motivação profunda da minha capacidade de respirar, de estar aqui, de pulsar a vida aqui. Então, eu penso que não há resposta mesmo para isso. Sabe por quê? Porque nós não temos que buscar. Eu penso, diante do que nós temos vivido através da mediunidade, do que a gente tem vivido através das experiências, das pessoas que nos buscam o acolhimento fraterno aqui, das pessoas que cruzam a nossa caminhada com os seus desabafos, eu tenho encontrado como resposta que o sentido e o propósito é algo para se fazer, para se produzir. Não é algo para se achar pronto, é algo para se viver, é algo para se construir na relação com o outro, com os problemas. Vivemos um mundo hoje em que é proibido chorar, é proibido sentir dor. Vivemos um mundo hoje em que as pessoas não podem mais estar em contato com a depressão. Vivemos um mundo hoje em que o ser humano tem que artificializar a sua manifestação, em que a tristeza é um mal, e em que os sentimentos que percorrem a nossa alma, aqueles que muitas vezes nos sacodem, eles são ruins. Mas por que nos atravessam?
Por que convive conosco? Porque estão dentro da gente. Se estão dentro da gente, tem existência concreta. Nós precisamos entender: por que estou triste? Entrar em contato, sim, encarar, conversar com a tristeza. Porque com certeza ela tem algo a nos dizer, ela tem algo a nos ensinar. Mas não sobre o outro, sobre nós mesmos. Na premissa de construir o próprio sentido existencial, o propósito de ser e de existir, nós temos que esquecer um pouquinho o outro. Porque muitas vezes nós queremos dizer que o outro não nos faz feliz, o outro nos abandonou, o outro nos prejudicou, o outro criou situações, quando a pergunta deveria ser: por quê? Mexeu com você? Por que lhe atingiu? Por que lhe sacudiu? Por que fez isso, essa revolução dentro de você? Por que revolveu as coisinhas que estavam quietinhas dentro do seu coração? A pergunta é para dentro de nós. Não se constrói o propósito existencial sem a vida em sociedade. O livro dos Espíritos diz que viver em sociedade é uma lei. Eu não posso me isolar. O isolamento me retira a oportunidade de crescer, de avançar, de dialetizar com a diferença do outro. Também não posso de maneira alguma imaginar que sendo eu sou um eu superior aos outros. Porque existe uma lei que os Espíritos nos revelam no livro dos Espíritos, chamado lei de igualdade. E é por isso que nós vivemos a braços com tantos dilemas: se o outro é isso, o outro é aquilo, se ele é homem, se ela é mulher, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é negro, se ele é pardo. Nós vivemos aprisionados a uma percepção de diferenças que nos iludem sobre a classificação do que nós podemos ser. E aí nos atribuímos uma posição de superioridade que não temos, porque teu diploma é um pedaço de papel. Mas não te habilita a ser versado na faculdade da vida, porque muitos dos muito superiores intelectualmente são infantis emocionalmente. E muita gente que sabe lidar com a emoção não racionaliza muitas vezes seus sentimentos, fanatizando suas manifestações de vida, não raras vezes. Lei de igualdade, lei de sociedade, lei de adoração. Porque enquanto posicionarmos o foco da nossa vida, a agulha da nossa leitura existencial no outro, nas coisas, na matéria, verdadeiramente não alcançaremos uma plenitude profunda de viver, porque ela não está centrada em Deus, porque tu adoras o teu partido, porque tu cultuas a tua imagem, porque o pedestal está debaixo dos teus pés, e porque tu admiras e fazes oferendas a ti próprio, porque você simplesmente cultua a pessoa que diz amar, você cultua o esposo, a esposa, você cultua o seu filho acima do entendimento de que seu filho nunca foi seu, ele é um empréstimo divino e ele pertence a Deus. Ele pertence a Deus como todos nós pertencemos a Deus. Mas você, eu e nós somos idólatras, inconscientes. Adoramos o carro, a casa, adoramos o status, a posição, adoramos o nome perfilado num altar, num troféu. Adoramos estar em evidência, cultuando a nossa própria personalidade. E Deus de fora disso. E Deus não está sendo cultuado. Mas a lei é de adoração.
E nós aprendemos com o livro dos Espíritos, com os Espíritos, que quando nos afastamos das leis divinas, nós nos desarmonizamos, nós nos desequilibramos. Lei de igualdade, lei de sociedade, lei de adoração, lei de amor. Se eu me afasto do amor, se eu me afasto da misericórdia, se eu me afasto do perdão, se eu me afasto da capacidade de viver essa troca de energia, eu também não me alimento, eu amofino, eu viro a figueira seca do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus amaldiçoou a figueira seca, e muita gente ficou questionando o porquê daquilo ali, porque ela não dava frutos. Na verdade, ele chancelou o que previamente já existia, porque a maldição está na inutilidade, na incapacidade de oferecer ao mundo luz. Porém, eu desafiaria sempre a alguém que hoje pense em se matar. Eu diria: doe a sua vida para alguém. Se ela não te serve, se ela não tem significado para você, dê para alguém, dê para alguma causa. Ofereça sua vida. Tem tanto idoso no asilo precisando só de um par de ouvidos. Tem tanta criança precisando ser adotada, nem sempre adotada, só no orfanato precisando de um colo de carinho. Tem tanta gente querendo companhia. O propósito está no senso de importância, mas a importância está no senso de atribuição de utilidade, e a utilidade exige o ato de dar um passo na direção do outro, na direção de servir. Nós precisamos entender que essa chancela, fora da caridade não há salvação, ela na verdade é uma forma de dizer para a gente: nossa vida somente terá efetivo significado e propósito se a gente servir. E não há este que não possa servir a ninguém. Tem dois olhos? Recentemente eu entrei em contato com um aplicativo de celular, um app. Me parece que é Live o nome, em que você enxerga para algum cego. Você coloca os idiomas que você domina, você se cadastra, e esse cego vai para uma festa. Ele quer vestir uma roupa e não sabe que cor seria melhor, a mais sóbria, a mais elegante, que gravata ele poderia escolher. Aí ele, através do aplicativo, com as funções apropriadas a quem é cego, ele lhe aciona, e você atende, e ele usa a câmera do celular para mostrar a roupa, e você pega e diz: essa que você acabou de me mostrar não é legal, que tal ir com essa outra, a segunda que você me mostrou? Ninguém nesse mundo poderá dizer: eu não posso ser útil. Ninguém nesse mundo poderá dizer: eu não tenho uma causa, uma missão. Não. Muitas vezes a gente quer procurar algo grande, porque isso faz parte do nosso orgulho de representação. E muitas vezes a causa é simplesmente pegar um site, o Senhor gentileza, e dizer: dê um abraço em alguém. Da campanha do abraço, ou a campanha do sorriso, ou a campanha da flor, ou a campanha de esquecer um livro na estação, ou a campanha de doar um livro, e assim sucessivamente. Há sempre o que fazer. A natureza e o universo tiveram um trabalho tremendo para você existir. Para quem já estudou um pouquinho de biologia, sabe que só uma célula é uma trabalheira danada para existir. Imagine um corpo físico inteiro. E vamos sair dessa ilusão.
Mesmo nós, os espíritas, que tanto estudamos os livros de Allan Kardec, nós continuamos a separar corpo de alma, alma de corpo, como se não tivesse uma coisa a ver com a outra. Tudo é holográfico no universo, até a materialidade mais densa. O que fizeres com o teu corpo atingirá a tua alma. Tua alma está ligada ao teu corpo por gradações e refrações de sutilezas que nos escapam à aparelhagem terrena. Mas é você, é a sua realidade interior. Como você é, até a sua aparência fala um pouco de como você é como alma, porque ela obedece à conformação do corpo espiritual, que já é a elaboração prévia antes de compor-se, vestir-se de carne. Então, desse jeito, eu quero que você pense, porque Francisco de Assis, uma alma tão santificada, uma alma tão iluminada, teve um arrependimento quando desencarnou, e pertinho de desencarnar, ele desabafou. Ele chegou a dizer, olhando para o corpo, ele disse: meu jumentinho, eu te maltratei tanto. Porque a dimensão do amor oferece essa sutileza de percepção. Ele pediu perdão ao corpo por ter maltratado tanto o corpo. E a gente não maltrata. Ah, não, nós estamos aqui numa condição diferenciada. Afinal, nós estamos vivos no corpo, falando da morte. Nós estamos aqui como plateia neste mundo numa condição diferenciada. Afinal de contas, nós estamos vivos e decidimos pela vida e vestimos nossas camisas amarelas. Mas nós somos suicidas. Quantas vezes eu fui suicida? Quantas vezes? Não, eu não estou com esse misticismo, não estou com regressão de memória, não estou mediunizado, falando de minhas encarnações pregressas. Eu estou falando dessa encarnação de agora. Quantas vezes eu me matei lentamente no exagero da comida? Quantas vezes eu me matei lentamente no desequilíbrio do sexo? Quantas vezes eu me matei lentamente em farras? Quantas vezes eu me matei lentamente na bebida? Quantas vezes eu me matei lentamente ao experimentar uma droga? Quantas vezes eu me matei lentamente com essa preocupação excessiva de controlar o outro? E quantas vezes eu me matei lentamente com a falta de fé, querendo que as coisas acontecessem na minha hora, porque o processo não saiu? E quantas vezes eu me matei lentamente, quando eu gritei, quando eu esbravejei, quando eu fustiguei as minhas células e alterei a minha neuroquímica com um comportamento brutal? Quantas vezes a raiva fez meu coração bombear numa velocidade superior à condição que ele próprio ostenta e suporta? Quantas vezes eu posso ter provocado o futuro de uma pressão arterial alta, de ser um futuro hipertenso? E quantas vezes eu me candidatei ao câncer, na medida em que eu me comportei como o Senhor de tudo e todos? Quantas vezes o meu orgulho não me traiu, querendo me posicionar numa condição superior aos demais? E quantas vezes meu egoísmo quis reclamar a Deus: por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Com os outros pode, comigo não. Como se eu também não morasse na face terrena, e como se eu também não fosse de carne e osso, ou como se também esse planeta não fosse para todos nós o planeta de expiações e provas.
Sim, nós somos suicidas e estamos aqui numa campanha por nós, para nós valorizarmos também a vida, porque a essa altura já não nos importa se foi de uma vez ou se é lento. Estamos no mesmo barco. Precisamos nos alimentar de Deus cada vez mais, pensar um pouco mais em Deus cada vez mais. Como diz o rapaz Danilo Taim, que está aqui ao meu lado, sua mãe aqui na plateia: me faltou Deus, meu pai. Só que ele está respondendo agora e dizendo: não me falta mais. Sim, nos fortaleçamos, evitemos os nossos abalos, as estatísticas prosseguirão. Estamos vivendo tempos desafiadores demais. Às vezes, o peso é grande. É tão grande que a gente não suporta. Um dia foi ele, outro dia pode ser eu. Eu não posso nem julgar. Não posso. Porque eu já me peguei nisso. Eu já me peguei dizendo para mim mesmo: mas como? De novo? Não, de novo. De novo. E o grupo de WhatsApp correndo, e a notícia vindo, e vem foto, e vem notícia, e a gente mareja os olhos e pensa: cada um que desiste, é como se a gente tivesse falhado. E eu entrei de cabeça nessa ideia. Meu Deus, a gente escreve, psicografa, a gente quer dar esperança, a gente palestra, a gente treina os companheiros para palestrarem também, a gente vai, faz tanta coisa, é campanha disso, é campanha daquilo, e essa estatística persegue a gente. Aí a irmã Rosália apareceu e disse assim: já terminou a conversa? Eu disse: conversa com o quê, minha irmã? Você já terminou de conversar? Conversar, eu não estou conversando, eu estou comigo mesmo, eu estou refletindo comigo mesmo. A senhora não vê a estatística? Acabei de olhar o grupo, mais um, perdemos mais um. Ela disse: perdeu? Você não ensina para as mães que elas não perderam seus filhos? Essa palavra é inadequada, meu filho. Perdeu? Se perde o que se morre. Mas se a morte não existe, não perdeu. Então troque as palavras. Mas você terminou sua conversa? Porque eu não quero atrapalhar. Minha senhora, por que a senhora está me dizendo que eu estou conversando? Eu não estou conversando, eu estou aqui lamentando, eu mesmo, comigo mesmo. É aqui eu e eu. Não, meu filho, não é você. Você terminou a sua conversa com o seu orgulho? Porque você está conversando com o seu orgulho. E a estatística vai continuar lhe afetando, porque você está conversando com o seu orgulho. Porque você se acha importante demais. Porque se você não se achasse tão importante, você não estava lamentando. Quem é você nesse contexto todo? Mas se você quiser continuar conversando com o seu orgulho, eu vou me retirar. Mas eu queria que você pensasse. Porque você está conversando com o seu orgulho, porque você acha que você é capaz de convencer multidões a não se matarem, é isso? Você acha que o trabalho que é realizado é capaz de evitar os suicídios, é isso? Então é uma conversa com o seu orgulho. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Você conhece, aí foi citando nome por nome, você conhece a fulana, você conhece a ciclana, você conhece o ciclano, você conhece esse jovem que pulou do prédio, você conhece esse, você conhece esse. Eu ouvi falar, não era colega, não era um amigo do amigo meu, era meu aluno. Ela disse: você não conhece. Você conhece uma faixa de tempo tão diminuta, tão fugidia. Você conhece deles tão pouco a respeito deles.
E eu estou falando apenas da persona deles. Eu estou falando apenas da exterioridade, de manifestação material deles. Eu não estou falando deles ainda. Porque eles mesmos você não conhece. Você não conhece essas almas, não sabe os dramas que elas carregam. Você não sabe até que ponto elas aguentaram até ali. Você não sabe até que ponto ele aguentou até os 15 anos.